Iniciando mais uma aula de matemática do nono ano, hoje a gente vai estudar, vai ver como é que a gente resolve as equações do segundo grau. Um método, uma fórmula para resolver todas as equações do segundo grau, completas ou incompletas. Então veja só, a fórmula de resolução da equação do segundo grau é chamada de fórmula de Bhaskara. Então a gente, só para recordar, né, chamamos de equação do segundo grau toda sentença que pode ser reduzida a ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então isso aqui é a equação do segundo grau, onde a, b e c são os coeficientes e o a é diferente de zero. Então essa é a equação do segundo grau. A resolução desse tipo de equação é dada pela fórmula de Bhaskara. Então, essa fórmula diz o seguinte: ó, se tu tem uma equação de segundo grau, a solução dessa equação, ou seja, o x, que é a solução dessa equação, vai ser menos o valor de b, mais ou menos o valor do delta, dividido por 2 vezes a. Onde o delta, com o delta sendo b ao quadrado menos 4ac. Esse delta também é chamado de discriminante da equação. Porque, de acordo com o valor do delta, a gente vai ter diferentes interpretações para as soluções da equação, ou para as raízes da equação. Então, por exemplo, aqui, ó, discussão do número de raízes. A quantidade de raízes de uma equação do segundo grau depende do valor obtido para o radicando delta, que é b ao quadrado menos 4ac, que é o chamado discriminante da equação. Então, ó, se o delta for menor do que zero, a equação não admite raízes reais. Por quê? Porque se eu estou calculando a raiz quadrada do delta, e esse delta é negativo, não existe nenhum número real que ele seja raiz quadrada de um número negativo. Então, não existiria uma solução para essa equação. Já se o delta for igual a zero, a equação vai admitir duas raízes reais, só que essas raízes vão ser iguais, né? Por quê? Porque esse termo aqui, ó, se esse termo aqui for igual a zero, ele some. Como ele some, vai ficar com menos b sobre 2a. Menos b sobre 2a só vai dar o mesmo valor. Vai dar dois valores, só que sendo iguais. E se o delta for maior do que zero, for positivo, a gente vai ter duas raízes reais distintas, ou seja, duas raízes diferentes. Então, essa é a interpretação do delta que é importante da gente saber, né? Menor do que zero, não vai ter solução real. Igual a zero, as duas soluções vão ser iguais. Maiores do que zero, as duas soluções vão ser diferentes. Primeira questão aqui, a gente tem o seguinte, ó. A equação x ao quadrado menos 6x igual a zero. Letra A, não tem raízes reais. Letra B, tem uma raiz nula e outra negativa. Letra C, tem uma raiz nula e outra positiva. Letra D, tem duas raízes reais simétricas. Como é que a gente faz isso? Bom, a gente resolve essa equação. Como é que a gente resolve essa equação? É uma equaçãozinha simples, né? A gente pode usar ou Bhaskara ou a forma de resolver para equações incompletas, porque essa aqui é uma equação incompleta. Mas vamos usar a Bhaskara só para a gente testar? Primeiro a gente tem que calcular o delta. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Quem é a nessa equação? O a é 1. Quem é b? B é menos 6. Quem é c? C é 0, porque o c não aparece aqui. Então, o a é 1, o b é menos 6 e o c é 0. Então, o delta vai ser menos b ao quadrado, que no caso vai ser menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que vale 1, vezes o c, que vale 0. Então, o delta vai ser menos 6 ao quadrado, 36. Menos 4 vezes 1 vezes 0 dá 0. Então, delta é 36. Sendo assim, o x vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2 vezes o a. Então, o x, vou fazer aqui no cantinho, ó. Então, o x vai ser o quem? O x vai ser menos... Quem é o b? O b é menos 6. Menos 6, mais ou menos a raiz do delta, raiz de 36. Sobre 2 vezes o a, que vale 1. Então, a gente vai ter menos com menos mais, ou seja, mais 6,
mais ou menos a raiz de 36, que é 6, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Perceba que esse mais e esse menos vão gerar duas raízes. Uma com mais 6 e outra com menos 6. Então, a gente calcula o chamado x1, que é 6 menos 6 dividido por 2. 6 menos 6 é 0, dividido por 2, 0. Então, uma solução é 0. A outra solução vai ser x duas linhas, que é 6 mais 6 dividido por 2. 6 mais 6, 12, dividido por 2, 6. Então, as duas soluções da minha equação, o meu conjunto solução, vai ser o seguinte: 0 e 6. Logo, tem uma raiz nula é raiz zero, e outra positiva. No caso, a resposta, letra C. Uma raiz nula e outra positiva. As raízes da equação são... Então, aqui tem outra equaçãozinha aqui. Vamos lá, vamos calcular. Através do delta, tá? Então, primeiro passo é determinar quem é A, quem é B e quem é C. Bom, o A vale 3, que aqui está multiplicando x ao quadrado. O B vale 15. E o C não tem, 0. Sendo assim, ó, o delta vai ser b ao quadrado menos 4ac. Então, delta vai ser b ao quadrado, ou seja, 15 ao quadrado, menos 4, vezes o a, que vale 3, vezes o c, que vale 0. Então, delta vai ser 15 ao quadrado é 225. 225 menos 0, 225. Descobrir o delta, vai agora para o x. O x é menos b, mais ou menos a raiz do delta sobre 2 vezes o a. Menos b, menos 15, mais ou menos a raiz do 225 sobre 2 vezes o a, que é 3. Então, eu vou ter duas soluções. Ó. Uma solução x', que vai ser menos 15, mais 15, já que a raiz de 225 é 15, dividido por 2 vezes 3, que é 6. Menos 15 mais 15 dá 0. 0 dividido por 6, 0. Então, a solução é 0. A outra solução, vou fazer mais aqui no cantinho, ó, vai ser menos 15 dividido por 6. Menos 15 dá menos 30, dividido por 6, que vai dar menos 5. Então, as soluções são 0 e menos 5. 0 e menos 5, letra B. Ok? Então, vamos lá para outra questão aqui. Ó. Em uma boutique, o lucro da venda dos vestidos pode ser calculado pela equação. Então, a gente tem essa equação aqui, ó, é o lucro em relação a x, que é x ao quadrado menos 14x mais 240, em que o x é a quantidade de vestidos vendidos no mês. Ao final de um mês, o estabelecimento lucrou R$ 272. Qual a quantidade de vestidos vendidos? Então, o lucro, que é dado por essa equação, foi igual a 272. Então, eu concluo o seguinte, ó, eu concluo que x ao quadrado menos 14x mais 240 é igual a 272. Porque ele disse que o lucro foi 272. Se essa equação dá o lucro, eu posso igualar essa equação a 272. Daí eu tenho que determinar a quantidade de vestidos vendidos. Só que a quantidade de vestidos vendidos é o x. Ó. É o x, então eu tenho que saber qual é o x, qual é o valor x da questão aí. Então, para melhorar isso aqui e transformar numa equação de segundo grau, o que a gente faz é pegar esse 272 e passar para esse membro. Ele está somando, vai passar subtraindo. Então, a gente vai ter x ao quadrado menos 14x mais 240 menos 272 igual a 0. Logo, a equação que a gente vai ter é x ao quadrado menos 14x menos 32 igual a 0. Então, só para
recordar, x ao quadrado menos 14x menos 32 igual a zero. Então, dessa equação, a gente tira que o A vale 1, o B vale menos 14 e o C vale menos 32. Então, para resolver a equação, calculamos o delta, que vai ser b ao quadrado, ou seja, menos 14 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que vale 1, vezes o b, que é menos 32. O delta vai ser menos 14 ao quadrado. Quatorze vezes 14 dá 196. Menos com menos, mais 4 vezes 32, que dá 128. Somando 196 com 128, a gente vai ter 324. Agora vamos determinar o x. X é menos b, ou seja, menos menos 14, mais ou menos a raiz de 324, dividido por 2 vezes 1. Então, eu vou ter dois valores, um positivo e um negativo, né? Ó, menos com menos, mais 14, mais a raiz do 324. Quanto é a raiz de 324? A raiz de 324 é 18. Então, mais 18 dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então, aqui a gente tem 18 mais 14, que vai dar 32, dividido por 2, ou seja, 16. A segunda solução vai ser 14 menos 18 dividido por 2. 14 menos 18 dá menos 4, dividido por 2, menos 2. Opa, tem duas soluções. Qual a resposta correta? Bom, como x representa a quantidade de vestidos, concorda comigo que não pode existir uma quantidade negativa de vestidos vendidos? Então, a gente ignora essa solução e a resposta correta vai ser 16. 16, letra C, tá? Por fim, a gente tem mais uma questãozinha aqui, ó, que é a seguinte. A área da região retangular mostrada abaixo é de 36 metros quadrados. Considerando que as medidas indicadas na figura estão em metros, pode-se afirmar que o maior lado é. Então, para eu saber o maior lado, tem que saber quanto vale x. Como ele disse que a área é 36 metros quadrados, então a gente pode concluir o seguinte. Como é que a gente calcula a área de um retângulo? A área de um retângulo é um lado vezes o outro, ou seja, x vezes x mais 5. E isso vai ser igual a 36. Aplicando a distributividade aqui, a gente vai encontrar a seguinte equação. Ó. X vezes x, x ao quadrado, x vezes 5 mais 5x. E esse 36 está positivo, vem para o segundo membro, para o primeiro membro negativo. Então, essa seria a equação do segundo grau para a gente resolver. Bom, calcularemos o delta. O delta é b ao quadrado menos 4ac. O b aqui está multiplicando o x. Então, 5 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o b, que é, vezes o c, que é menos 36. Então, esse delta vai ser 5 ao quadrado, 25, menos com menos, mais 4 vezes 36. Que é 144. Conclusão, o delta vale 169. Encontrou o delta? Vamos para o x agora. X é igual a menos o b é 5, então vai ficar menos 5, mais ou menos a raiz de 169 dividido por 2 vezes o a, que é 1. Então, novamente, a gente vai ter duas soluções. X' que vai ser menos 5 mais a raiz de 169, que é 13. Dividido por 2 vezes 1, que é 2. Menos 5 vezes menos 5 mais 13 dá 8. Positivo. Dividido por 2, 4. Segunda solução, x duas linhas, vai ser menos 5 menos 13 dividido por 2. Isso dá menos 18 dividido por 2, que vai dar menos 9. Novamente, uma solução positiva e uma negativa. Percebe que o x é uma medida.
Medida não pode ser negativa, então ignora essa solução, o valor do x tem que ser 4. Como ele quer saber a maior medida, esse lado vale 4 e esse aqui vale 4 mais 5, ou seja, 9. 9 vezes 4, 36. Resposta, letra D. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje, ok? Foi um pouco longa, mas deu para a gente fazer 4 questõezinhas envolvendo esse